Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Alexandra Santos e este é o podcast 825. Hoje temos como convidada a Fátima Gomes da Silva, que é terapeuta holístico, e vamos falar sobre uma temática que é um bocado, digamos assim, complicada, que é o tema sobre a depressão. Olá, Fátima. Olá, Alexandra, boa tarde. Como está? Tudo bem? Então, meu nome é Fátima, eu sou da zona de Santa Maria da Feira. Eu sou terapeuta holística, mas também tenho formação em astrosofia, sou taróloga. E para mim falar de depressão é trazer uma parte que traz ao planeta neste momento, devido a tantas dores que nós carregamos connosco, e quer a gente queira, quer não queira, a depressão ela trabalha na parte emocional. Então, digamos que neste momento o planeta ele atravessa um grande desafio sobre a depressão, devido a tantas dores, todos vimos de geração com muita dor, e essas dores elas trazem todo esse emocional em desequilíbrio que nós precisamos entender. Temos toda a parte psiquiátrica que ajuda, que é de muita mais-valia a nível de medicamentos, mas nós temos que entender que a nossa parte emocional ela precisa ser cuidada nas nossas dores. E essas dores, elas precisam ter a capacidade de ir lá às nossas raízes doentes e trabalhar os nossos traumas, porque depressão nada mais é que muitas dores do passado por resolver. E essa parte, essa capacidade de autoconhecimento e de validação, de avaliação que as pessoas precisam ter e perceber que existe aquela surra que se apanhou na infância, que nós não podemos dizer que em momento algum não nos afetou. Ela afetou em muito. Desculpe estar a interrompê-la, deixe-me só fazer aqui uma pergunta. Então acha que a maior parte das doenças que as pessoas têm, até bastante complicadas, que chegam a um ponto, talvez, de cancro, tem a ver com essa falta de consciencialização dessas emoções? Está provado cientificamente, não na parte. Eu sou terapeuta holística, mas não é o holístico que prova. Está provado cientificamente que o cancro vem de uma parte de uma tristeza muito profunda dentro de nós, de muita raiva, de muito ressentimento. Isso está provado a nível científico pela neurociência. O cancro é muita tristeza, muita falta de perdão, porque quer a gente queira, quer não queira, dizer eu te perdoo da boca para fora é fácil, mas enquanto doer, ninguém perdoa ninguém. Então, o início da patologia, digamos que começa na depressão. Se a pessoa não vai entender o porquê de ter aquela depressão, pode originar um cancro em determinada área do corpo, é isso? Eu diria assim, a depressão ela é, acima de tudo, uma potencializadora do suicídio. As dores que me levam a ter um cancro, elas podem, em momento algum, potencializar uma depressão. Mas uma depressão, ela pode me levar ao suicídio. Eu diria assim, 99% das pessoas que se suicidam, elas vêm de um processo depressivo, não tem como. Porque se nós formos falar com todas as pessoas, tivéssemos essa capacidade de falarmos com todas as pessoas que têm uma depressão, aquilo que elas vão dizer, porque é semelhante a todos, é aquela vozinha interna que diz: o que é que eu ando cá a fazer? É esse questionamento interno da dor que me levou à depressão, essa dor que está muitas vezes no inconsciente e que eu nem sei de onde é que vem. E essa dor, ela me questiona, me leva para uma tristeza tão profunda que me leva à falta de alegria de viver. E essa falta de alegria de viver, ela pode me levar ao suicídio porque eu não encontro razão, não encontro motivos
para continuar. Então, dali ao suicídio é só um passo que se chama capacidade de fazer, de dar resolver aquilo. E essa resolução, ela, se tiver a coragem, esse questionamento, essa manipulação mental, até porque numa pessoa depressiva, a mente da pessoa depressiva, ela trabalha dia e noite sem cessar. É um questionamento interno terrível que leva a pessoa a uma tristeza apática, leva a pessoa a não ter essa vontade, essa alegria de viver, leva a pessoa a anular todos os seus objetivos, toda essa força que liga à vida. Então, o estar depressivo, esse questionamento interno, o que é que eu faço aqui? Ninguém quer saber de mim. E a ir ao suicídio é só um passo que se chama coragem. Então, a depressão e a parte do cancro não tem a compatibilidade que tem um com o outro, tem a ver exatamente as dores que carregam, mas a depressão não pode levar, não leva exatamente ao cancro, mas existem dores que me tiram a minha alegria de viver, mas que eu não consigo sair da dinâmica do não perdão. Mas Já me aconteceu por vezes eu, nos meus atos terapêuticos, ter pessoas que fazem terapia comigo e que eu questiono direto: você tem facilidade em perdoar? Quando as pessoas vêm, inclusive com diagnóstico de cancro, que eu digo: você tem facilidade em perdoar? E a pessoa olha para mim e diz: eu ainda não estou pronta. Mesmo a pessoa tendo um diagnóstico de cancro em cima, ela diz: eu ainda não estou pronta. Porque aquilo que aconteceu e que levou à falta desse não perdão é algo muito doloroso. Então a pessoa precisa largar barreiras, abrir espaço para se entregar, para liberar, para deixar de ter aquele ganho secundário, porque é aquele lugar quentinho de porque me fizeste tanto mal, eu não te perdoo. E isso aí é apenas é como se fosse um veneno que a pessoa toma a conta-gotas e que, em nome daquilo que me fizeram, eu me enveneno todos os dias por o meu sentir, pela minha parte emocional em desequilíbrio. E depois que desalinha também todo o sistema de chakras, existe toda uma compreensão, um entendimento de entendermos que nós somos um todo e o todo tem que estar bem. A parte energética tem que ser, acima de tudo, um grande fator de autorresponsabilidade pessoal, de entender que eu vim, de onde é que eu vim? E de onde eu vim, existiu a dor da rejeição, existiu a dor do abandono, existiu a dor de, muitas vezes, de abusos, e quando se fala em abuso, não é propriamente abusos sexuais, mas também que guardar tudo isso debaixo do tapete vai fragilizando o meu campo emocional, vai fragilizando também os meus chakras, vai fragilizando toda a minha estrutura. Quando eu tenho essa incapacidade de resolver o passado, em algum momento isso vai despoletar numa depressão, que infelizmente é o desafio do século, infelizmente é o desafio do século, e que temos esse desafio para conquistar e trazer à mentalidade das pessoas, as pessoas ter essa capacidade de dizer: eu escolho cuidar de mim. A maior escolha que você, que eu, que todas nós podemos fazer é saber que nós vimos de gerações que filhos de vítimas são vítimas. Nós somos todos vítimas de outras vítimas. Em momento algum eu ir para um ato terapêutico porque eu fui espancado ou porque eu fui agredida, seja em que área for, eu vou levar isso como um julgamento, como uma crítica contra quem fez isso comigo. Porque quem fez isso comigo feriu-me com as mesmas pedras com que foi ferido. Então é a autorresponsabilidade de ter consciência de que eu vou ali para cuidar de mim, independentemente de como isso foi feito ou como isso chegou a mim. Porque se eu não cuidar de mim, eu vou ferir quem eu mais amo com as mesmas pedras que me feriram a mim. Todos somos vítimas de outras vítimas, não tem como. Pois, eu enquanto estava a falar, veio uma ideia aqui, duas questões. A primeira é sobre o suicídio. Por exemplo, quando as pessoas
tomam a atitude de estou cheia de estar aqui a viver, quero me matar, e muitas acabam por cometer o suicídio, isso não quer dizer que as pessoas estão numa vibração tão baixa, e não são elas, acabam por ser outras energias que estejam acopladas e obriguem, entre aspas, a pessoa a cometer o suicídio, é uma das minhas questões, é essa. E a segunda é sobre esta questão da depressão, de quem sofreu com outras pessoas que já sofreram, e não se permitir fragilizar para resolver essa questão, isso também não é um bocado a culpa de nos terem passado a vida a dizer temos que ser fortes, temos que ser corajosos, temos que combater, temos que ser muito fortes, não é um bocado o somatório dessas coisas que fomos aprendendo, porque tens que ser forte, alguém te diz isso, tens que ser forte, tens que ser forte, e a pessoa não se fragiliza e depois é um problema, não é? Respondendo à primeira questão, é normal que, se eu baixo a minha vibração pela frequência do estado emocional em que eu me encontro, é normal que eu vou atrair, porque eu baixei frequências vibracionais que também me vão influenciar. Mas, independentemente da influência dessas pessoas, dessas energias, ou até mesmo de pessoas à minha volta que me possam influenciar também, tudo isso tem a ver com as minhas dores. E é essas dores que eu tenho que ter consciência de dizer, eu escolho cuidar de mim. Porque se eu cuidar de mim quando eu estou bem, eu estou-me a preparar para. Eu não posso em momento algum dizer assim, a minha vida vai ser uma linha certinha no caminho da vida, né, da minha jornada, em que não vai acontecer nada que me vai fazer questionar algo, que me vai levar para um questionamento interno, porquê isto comigo? Agora, se eu estiver bem, esse questionamento ele nem vai ser feito, porque eu vou dizer, é só um alinhamento, é só eu chegar aqui e entender que assim como o meu bater do coração é para cima e para baixo, tem o alto e o baixo, também a jornada na vida tem altos e baixos. E significa que eu estou viva. Então a autorresponsabilidade, ela me permite olhar a minha linha do tempo que eu fiz até aqui e dizer assim, eu vim de uma família funcional ou disfuncional. Eu carrego comigo esta dor ou não? Porque muitas vezes, em nome da honra que nós devemos, ou que achamos que devemos, ou a forma como nós achamos que devemos honrar os nossos pais, nós até nos recusamos a olhar que nós estamos feridos. Porque seria uma desonra e eu ir resolver isto, porque isto foi feito pelo meu pai e pela minha mãe. Então a autorresponsabilidade de dizer, de onde é que vem esta ansiedade? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas afinal, de onde é que vem esta ansiedade? O que é que foi exigido demais de mim lá na infância que me tornou esta pessoa, este adulto tão ansioso? Então eu vou lá ver o que é que foi exigido e talvez eu precise ir resgatar dores nessa pressão toda que foi feita em mim e que me vai ajudar a resolver o meu processo ansioso no adulto que eu sou. Então, existe sempre uma raiz que começa lá atrás daquilo que o adulto tem hoje. Então, se eu tenho consciência de como eu me sinto hoje emocionalmente, eu vou fazer o caminho para trás e vou dizer, não, isto aconteceu, eu tenho que resolver isto. E se é na parte emocional, eu tenho que resolver isto, dissolvendo, resgatando e ressignificando esta história, este caminho. Agora, ensinaram-nos a ser fortes. Eu costumo trabalhar isso numa sessão coletiva que eu faço e que lhe dou o nome de roda de cura, que eu abordo muito esse tema do legado que nós carregamos da ancestralidade e que não é nosso. Essas dores, elas não são nossas. A minha mãe, o meu pai, porque normalmente são eles que nos ensinam, que nos educam, que nos dão o caminho. Eles ensinam-nos aquilo que ensinaram a eles. E nós, quando estudamos um pouquinho sobre os sagrados feridos, nós entendemos que a mulher ela está ferida até a alma nos seus sagrados. O homem ele está ferido até a alma no sagrado dele.
Então, aquilo que se me ensinaram a ser batalhadora, a mim mulher, essa energia já é de homem. Porque quem vai para a batalha é o homem, não é a mulher. Se me ensinaram a ser forte, já me ensinaram a ser homem, macho, masculino, porque eu tenho poder. Quem tem a força é a energia masculina. Mas a mulher tem energia masculina e feminina? Pois tem, mas a minha polaridade é feminina. Eu preciso do equilíbrio nos dois polos, nos dois sagrados. Mas eu tenho que ter a capacidade de. Eu posso ser uma camionista, eu posso ser uma grande culturista, fazer uma grande atividade física que durante o dia me faça ativar toda a testosterona que eu possa imaginar e que eu sou um autêntico homem durante o dia, mas eu tenho que chegar a casa, tomar um banho e despir o masculino desequilibrado em mim e colocar a feminilidade, que sou eu, que é a sensualidade da mulher. E isso, quando nós carregamos todas estas feridas, nós perdemos o nosso sagrado. Enquanto que o homem é ferido e ele fica no macho alfa frio, sem ter a capacidade, aquela capacidade de doçura, ele fica só na frieza, mas ele continua a ser um homem, mesmo que ele seja um masculino muito ferido e que não tenha a capacidade de amar, de se entregar no amor, trazer toda aquela doçura que a mulher gosta. Mas a mulher, se ela vai desequilibrar o seu feminino, ela vira o homem, ela vira um macho alfa. Ela, enquanto que o homem continua o homem, mesmo estando todo ferido, a mulher, se ela está ferida, ela vira o homem. E onde é que está a mulher nela? E isso aí nós já somos feridas, eu mulher, já sou ferida pela minha mãe, que já vem ferida de trás. Porque o homem foi ferido no seu sagrado. E como ele foi ferido no seu sagrado, ele feriu a mulher. E a mulher teve que se levantar para se defender do homem. Hoje a mulher está ferida até a alma no seu sagrado. As mulheres são autênticos homens que andam aí. Quer a gente queira ou não assumir isso, quer seja fácil ou não assumir isso, a mulher ela está toda desequilibrada no seu sagrado. E a mulher precisa baixar defesas. Ela precisa trazer a doçura para ela. Então, quando nos ensinaram a ser fortes, batalhadoras, foi só um legado que nos passaram de um sagrado ferido. E que nós vemos o quanto a nossa mãe está tudo bem, mas nós temos que ter a capacidade de fazer diferente. Quanto a nossa mãe, ela vem de uma ancestralidade ferida, em que elas tiveram que ser mulheres fortes, em que em momento algum elas seguraram uma coroa na cabeça, como a mulher é. Mas a força, a virilidade do homem para gerir uma casa, para fazer tudo. Mas enquanto que a mulher tem que ser homem, ela tirou a força ao masculino. A mulher, nessa capacidade mais de doçura, ela tem muito mais capacidade em se ajustar, em se resolver. Então, cabe à mulher hoje, mesmo que seja doloroso para algumas mulheres que vivem processos de relacionamento que também não são fáceis, cabe à mulher ela encontrar o seu equilíbrio no seu sagrado. E isso nem sempre é fácil fazer isso sem terapia, ir para lá, ir ter o conhecimento, saber o que é que me desalinha, o porquê é que eu não posso me sentir cuidada, colocar à disposição para ser cuidada por um homem. Porque isso aí também está na nossa frequência vibracional. Eu quero um homem que cuide de mim. E eu coloco-me à disposição para ser cuidada ou não? Então é essa fragilidade, entre aspas, que a mulher precisa trazer de volta. E todos esses conflitos também levam a mulher a entrar num não entendimento porque é que aquilo me acontece. Porque se nós formos ver qual é a percentagem de depressão entre a mulher, entre o homem, entre os jovens, nós vamos ver que a mulher tem uma percentagem de depressão muito maior. Os jovens que entrem em depressão, porquê é que eles têm depressão? Porque essa depressão, ela tem que vir de uma dor que foi gerada de alguma forma na família, porque ninguém nasce depressivo. Essa é que é a verdade. Você pode pegar numa criança acabada de nascer e que já traz alguns problemas, alguns desafios para resolver, mas você não pega em nenhuma criança e diz assim, a criança nasceu depressiva.
Então, se o jovem com 14, 15, 16, 17 anos, ele está depressivo, de onde é que vêm as feridas na alma dele que levaram à depressão? Essas feridas, elas foram originadas na família, no seio familiar, porque a criança, ela não nasceu depressiva. Não tem Então como. falou agora nessa idade, dos 13 e dos 14, sim, há jovens que nessa idade ficam com depressão. Então quer dizer que quando essas crianças, porque acabam por ser crianças, têm depressão, quer dizer que há um problema familiar? Viram alguém a ficar com depressão, é assim? Ou sentiram na pele o que é estar depressivo, por ver o familiar em depressão? Esse sofrimento? Todos os nossos desafios emocionais, todos os nossos traumas, todas as nossas dores, todos os nossos ressentimentos, e mesmo todos aqueles que nós nem sequer sabemos que carregamos porque eles estão no inconsciente, eles foram gravados em nós na primeira idade, que vai até aos 7 anos. Então, eu criança, ou eu na pré-adolescência, eu na adolescência, né? Porque tens a primeira idade entre os 0 e 7 anos e depois tem a segunda idade que vai dos 7 aos 12. Tudo o que acontece com nós para a frente, ou foi algo que aconteceu num forte impacto emocional e que veio trazer um trauma, não importa se eu tenho 20, 30, 40 anos, foi algo que aconteceu muito forte e que trouxe um grande impacto emocional, ou tudo aquilo que eu atraio frequencialmente, porque não tem como, semelhante atrai semelhante. Mesmo que dou a entender isso quando eu estou num momento que não é tão bom, num momento bem desafiador e que eu não entendo porque é que eu atraí aquela situação ou aquela pessoa. Semelhante atrai semelhante, ou seja, de alguma forma, algo igual reverbera dentro de mim para eu atrair aquilo. Então, eu pego num adolescente com 13 anos, vamos imaginar um adolescente com 13 anos que está a passar por um processo de depressão. O quanto é que ele foi pressionado desde que ele nasceu para ele ser grande e que ele não consegue. Então vem a frustração, vem o ressentimento, vem a mágoa, vem a dor e vem as crenças de capacidade que invalidam aquilo que eu sou. Eu não sou nada disso. Nós teremos 3 crenças em nós que nos definem ou nos destroem, que são as crenças de identidade, as crenças de capacidade e as crenças de merecimento. Pode ser crenças que vão reverberar na área financeira, na área pessoal, na área de não sei das quantas, mas nós temos 3 crenças que nos afetam em 3 áreas diferentes, que é na área da identidade, na área da capacidade e na área do merecimento. Então, a depressão, ela afeta-nos na área da identidade. Quem eu sou? O que é que eu sou? Então, se você tem ali agora um filho e já exige que ele seja um doutor, um médico, um engenheiro, porque ele tem que ser. Ele é aquilo que ele quiser, mas ele tem que ter sempre resultados fantásticos. Como é que aquele adolescente com 13 anos, está ali no início, na pré-adolescência, como é que ele se vai sentir se ele entrou num novo ano, se as matérias que ele tem pela frente são difíceis, ele não apanhou lá na base atrás e agora está bem difícil para ele lidar com aquelas matérias. Ele está a passar por desafios que ele não consegue entender porque é que aquela matéria não fica. Mas ele chega a casa e ele não tem o abraço dos pais. Ele não tem o aconchego, o acalento, o colinho. Mas ele já tem 13 anos. Ele não tem o aconchego, ele não tem o acalento, ele não tem o colinho. Ele só tem a cobrança dos pais. Quem pensas que és? Sou eu que pago as tuas contas. Quem é que tu pensas que és para me apresentar essas notas? Quem é que já não ouviu isso? Então, eu não sou nada porque eu não consigo tirar boas notas. E assim se fomentam as crenças de identidade ou da falta dela. Porque eu não sou bom o suficiente, porque eu não presto, porque eu não consigo, porque eu não sou merecedor, porque eu não faço nada de jeito.
E daí vêm todas as fragilidades que estão a afetar e que vão afetar o adulto, mas que aquilo já traz ali, pela pressão que é colocada no adolescente, sempre tem uma pressão por trás. E que devido àquela fragilidade emocional, e que pode até, olhando, mas isso aí eu teria que ver o chakra do tempo desses adolescentes, que eles podem estar a passar por uma fase em que eles atravessam o elemento água, em que o seu emocional já está bem fragilizado pelo questionamento e pelo pedido de contas de resgate que lhe pede para trabalhar o emocional. Então, emocionalmente, internamente, eu já estou a lidar com o elemento água. Eu tenho toda esta pressão em cima de mim. Como é que eu faço? E faz-se ali um grande lamaçal porque eu não consigo construir. Construções vêm da terra, água é o emocional. Então, os meus pais pedem para eu construir notas fantásticas. Eu não consigo construir, e junta-se a terra com a água e dá ali um grande lamaçal, que é uma depressão. Então, pegando nesses adolescentes que eles têm a depressão, teria que ser uma avaliação, como é lógico, pessoa por pessoa, no individual, mas que por trás existe um histórico de muita pressão na família. Não tem como fazer diferente, porque é essa a interpretação que se vai chegar sempre a essa raiz. Existe ali uma grande pressão por parte da família. A criança ou o adolescente já pode ter tendência ao perfeccionismo devido às energias que também o polarizam, mas que o perfeccionismo ele é exigido a toda a hora pelos pais. Porque ninguém tem a capacidade, ou ninguém, vou colocar aqui entre aspas, tem a capacidade de ver os filhos a chegar com umas notas menos boas e dizer assim, filho, relaxa, vamos dar um ano, aproveita ao máximo este ano e para o ano vais recuperar tudo isso. Eu não estou a ver o pai ou a mãe a dizer isso. Tens que recuperar tudo isso. No próximo trimestre tem que ter notas fantásticas. E talvez ele não consiga. Agora eu pergunto, Fátima, como é que se resolve o problema da depressão através das terapias holísticas? Quais são as terapias que a Fátima utiliza para curar este problema tão grave que é a depressão? Então, primeiro tem que haver uma avaliação, não é? A pessoa vem, o adolescente vem, tem que se ir ver qual é a causa raiz que levou ao aparecimento daquela depressão. E depois existe toda uma metodologia que trabalho com uma metodologia que é o método causa-raiz, que vai exatamente a fazer essa metodologia de ir lá à causa-raiz, então, aonde é que se iniciou essa fragilidade a nível emocional para vir trabalhar. Então existe toda uma metodologia que eu trabalho, que neste caso é o método causa-raiz, trabalho também com frequências vibracionais de cura, existe várias ferramentas holísticas que depois, cada caso será um caso, dependendo da avaliação a que eu chego, ou seja, o diagnóstico terapêutico que eu chego na abordagem dentro da consulta. Agora surgiu-me uma questão que é: já aconteceu, por exemplo, algum psicólogo falar com a Fátima e dizer assim: Fátima, tenho aqui este paciente e eu não consigo tratá-lo. Se calhar isto é uma questão de uma terapia holística. Isto falando num psicólogo com mente aberta. Quando digo mente aberta, mente para as terapias holísticas. Nem todos os psicólogos têm essa consciência, têm mais consciência ligada à ciência e não à parte das energias e das terapias holísticas. Já aconteceu alguma vez a Fátima receber algum paciente que veio de um psicólogo que não conseguiu e que teve a humildade de dizer: não é comigo, será uma questão de energias, será uma questão de terapia holística? Comigo nunca aconteceu, embora eu tenha vários colegas na mesma formação que eu, que são psicólogos. Mas já aconteceu comigo e tenho um médico que é meu amigo, que é bem conhecido e que ele tem o meu contacto e que não é a primeira vez que ele diz: olha, eu sinto que tu podes ajudar até mais que eu. E ele manda pacientes para mim.
portanto, isto de muitas vezes as pessoas negarem a parte da energia e do terapeuta holístico, de haver aqui uma diferenciação entre a ciência e a parte energética, não é? Porque os terapeutas holísticos o que trabalham é energia, podemos dizer que devagarinho estamos a começar a dar as mãos, a parte da energia e da espiritualidade começa a dar as mãos com a ciência exata. Sim, sem dúvida, até porque, por exemplo, existe muita gente, e coloco muita mesmo, existe muita gente que ainda tem aquela mente fechada de que tudo é só no médico, ou que tudo isso de terapias holísticas não está nada comprovado e vê-se os resultados. Mas se nós formos estudar um bocadinho a neurociência, que é uma ciência que está mais que estudada, é uma ciência que está mais que comprovada do estudo da psique humana, da psique da mente humana, nós, se formos estudar ou formos ver um grande neurocientista a falar, ele vai falar exatamente pela mesma boca de um terapeuta holístico que tem algum conhecimento na linguagem do corpo ou na psique da mente, ele vai falar exatamente da mesma forma que um terapeuta holístico fala. Então, hoje em dia começa a ser provada muita coisa de que em algum tempo atrás havia alguma dificuldade em tentarmos mostrar que nós precisamos nos cuidar do nosso campo energético, que a nossa mente ela nos domina e precisa de ser cuidada, o nosso campo mental, o nosso campo emocional precisa estar bem para que o nosso corpo físico esteja bem. Hoje a ciência ela já prova tudo isso sem que nós tenhamos esse esforço constante de validar que a terapia holística está aí porque o ser humano precisa de curar as suas dores e que toda a gente precisa trabalhar esse campo energético. Espero que todos tenham gostado deste episódio. Quem tiver dúvidas, manda uma mensagem direta para o meu Instagram com o nome Alexandra M. Santos, é a minha página do Instagram. Manda uma mensagem direta para mim que eu depois passo a mensagem para a Fátima. Quem quiser uma terapia com a Fátima, eu vou deixar aqui os contactos da Fátima. Agradeço à Fátima por ter-se disponibilizado por falar de uma temática tão complicada. Obrigada por ter aceito o convite. E a todos vocês que nos estão a ver, obrigada por nos estarem a ver. Agora, Fátima. E eu agradeço pela oportunidade que me foi dada. E agradeço a todas as pessoas que nos estão a ouvir pela capacidade de entender e trazer essa autorresponsabilidade e que eu pude partilhar também um pouquinho do meu conhecimento e espero ter sido contribuição para todas as pessoas num momento em que a depressão ela atinge todas as faixas etárias. Então eu espero e desejo que tenha sido muita contribuição para todas as pessoas que nos estão a ouvir. Obrigada e até uma próxima.